Muito bom dia, meus amigos. Estou hoje em São Gonçalo do Rio Abaixo. Meu pai tem uma casa aqui e eu vim visitar essa casa e passar uns dias aqui. Boas lembranças da minha infância, mas hoje é Brasileirão. Tem Sul-Americana e tem Série B. E eu separei os melhores jogos para vocês. Nos dias de ontem, né, a gente foi bem na Série B, ganhamos no Operário, ganhamos também no gols do Cap e Ferroviária, mas a Sul-Americana com o Vasco e o Bahia acabaram nos tirando aí os greens que a gente estava buscando nesses jogos. Então um dia de trocação, mas foi menos pior do que poderia ser. Vamos rodar a vinheta aí, porque tem muito jogo pra gente finalizar hoje. E hoje eu já aviso de antemão, a forra vem. Se você é novo aqui no canal, já deixa o like aqui e comente com qualquer coisa, porque ajuda demais na nossa relevância. E vamos embora rodar a vinheta para as dicas de hoje. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. Vamos lá, pessoal, analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Fluminense contra o Palmeiras. O Fluminense, ele não vem numa sequência muito boa desde que voltou do Mundial de Clubes. Ele disputou 2 partidas e perdeu as 2. Uma delas para a equipe do Cruzeiro e outra para a equipe do Flamengo. Nos 2 jogos também não conseguiu fazer gols. O Fluminense deve continuar indo ao seu rodízio por conta do desgaste dos jogadores e ainda tem que superar a venda do John Arias. Hoje o time deve manter o esquema de 3 zagueiros, mas o Martinelli e o Thiago Silva podem começar no banco. Na tabela de classificação, o Fluminense está numa posição confortável na 8ª colocação e o Renato Gaúcho está trabalhando esse time com muita paciência. Me parece ser um projeto um pouco mais de longo prazo. Hoje o time pode ter a estreia do John Kennedy e também vai contar aí com o Cano e o Serna ou Canóbio na frente. O Fluminense é um time que tem bom DNA de jogadores, boa troca de passes, boa criação, mas está pecando nas finalizações e no ajuste do time, principalmente sem o seu principal jogador. O esquema de 3 zagueiros, ele parece que está dando certo, mas ele acaba prejudicando o time em outros setores, como eu falei, contra o Flamengo acabou não finalizando tanto. Do outro lado a gente tem o Palmeiras, que se recuperou do empate diante do Mirassol com uma boa vitória diante do Atlético Mineiro. O Palmeiras é um time que também está se readequando à ausência do Estevão, negociado, mas ele teve uma notícia muito boa no último jogo, que foram os gols do Vitor Roque. Parece que ele finalmente desencantou. Ele é um jogador, na minha opinião, muito bom, e ele com o tempo ele vai se tornar um dos principais atacantes do Brasil aqui. Tanto é que o Flaco Lopes, que volta de lesão hoje, ele deve ficar no banco, né? E ele estava fazendo boas partidas também. Ou seja, no ataque o Palmeiras está bem servido. O falque principal da equipe do Palmeiras hoje é o zagueiro Bruno Fux, que está suspenso, deve dar lugar aí ao Mikael. O Palmeiras é um time muito técnico, um time com boa troca de passes, boa solidez defensiva. A ausência do Bruno Fux, para mim, para falar a verdade, não me assusta muito. E eu vejo o Palmeiras como favorito aqui neste confronto. As casas estão possibilitando aqui 2 entradas, na minha visão, interessantes. Uma mais 0,25 do Palmeiras, outra até o empate anula. O Palmeiras é mais time do que o Fluminense hoje. O Fluminense não está conseguindo fazer gols, o Fluminense está desgastado, o Fluminense tem desfalques, o Fluminense vai poupar jogadores e o Palmeiras tem muito mais elenco do que o Fluminense hoje. Então, se fizer um gol, o Palmeiras vai ficar muito bem defendido. Então, eu gosto das chances do Palmeiras aqui nessa partida e vou com o Verdão neste primeiro confronto. No mercado de finalizações, pessoal, eu tô de olho aqui embaixo, não sei se tá aparecendo na tela para vocês, mas na estreia do John Kennedy, pelo menos 2 finalizações dele, estreia de um jogador que tem muita velocidade, tem um nível elevado pro futebol nacional e tem tendência a produzir bastante. Gosto das chances dele e gosto das chances do Hércules também, que tem uma média de finalizações interessante, jogando o jogo todo aqui, ele é um jogador para poder ficar de olho. Olho também no Serna, tá? Só que tem a questão da minutagem, porque ele divide com o Canóbio, então no caso do Serna tem que ser em casas com substituição mais. Do lado do Palmeiras, eu tô de olho aqui, um chute a gol do Vitor Roque, pelo menos. Ele desencantou nesse último jogo, agora vai ter muito mais confiança, então é um jogador que pode render e finalizar pelo menos uma vez no gol. Eu gosto das chances dele, mas obviamente tem que ver a cotação. 2 chutes eu não pego, tá? Até porque muitas vezes ele reveza, se ele não estiver bem na partida, vai entrar o Flaco Lopes no lugar dele. Então, finalizações a gol do Vitor Roque, mas só se tiver boa cotação e em casas com substituição mais. No segundo jogo do dia, a gente tem o Ceará recebendo a equipe do Mirassol e eu acho que vai ser um jogo interessante de se ver. Eu particularmente estou curioso. O Ceará não vive um bom momento na competição, depois de um início forte. Ele vem aqui de 2 partidas sem vencer, perdeu tanto para a equipe do Corinthians como também para a equipe do Internacional. Nos 2 jogos não fez gols. Em um ele estava sem o Pedro Henrique e o Pedro Raul, no outro ele já tinha. Hoje pelo menos o time tem a volta do Lucas Mugni, jogador interessante aqui, mas não vai poder contar
com o Matheus Bahia, que tá fora depois de receber o terceiro amarelo. O time do Ceará é um time que ele é tecnicamente limitado, mas ele tem um bom treinador, então ele até consegue fazer algumas partidas interessantes, mas o fato de não ter um time muito forte prejudica em longo prazo. Então o teto do Ceará vai ser isso mesmo, e se não contratar, se não reforçar, mesmo com o bom trabalho do Léo Condé, vai acabar brigando para não cair. O adversário, por sua vez, é o Mirassol, que vem com uma derrota nos últimos 10 jogos. Ele vem numa sequência de vencibilidade aqui já de 6 partidas, vem jogando realmente muito bem. Mas hoje o técnico Rafael Guanais tem problemas para poder escalar o Mirassol, já que 2 titulares absolutos receberam o terceiro amarelo, né? Então o Lucas Ramon, lateral direito, e também o zagueiro João Vitor, esse é o principal nome defensivo do Mirassol, que jogou todos os jogos, os 90 minutos do campeonato, ou seja, não saiu, ele é o pilar defensivo dessa equipe, ele tá fora, tá? Outra possibilidade aí é o Carlos Eduardo, que entrou bem e pode ser que pegue a vaga do Negueba. Eu tô um pouco receoso em relação a essa ausência desse zagueiro do Mirassol, porque ele é realmente o principal jogador. Mas o Mirassol está jogando como um time muito mais forte do que todas as projeções. E olhando essas cotações aqui, eu achei exageradíssimo esse favoritismo do Ceará, que não tem sido absoluto nos seus jogos, inclusive dos últimos 10, os 2 que venceu foram fora de casa. Em casa, nessa competição, ele também não é o principal primor, ele tem aqui 4 vitórias que são interessantes, mas já vem aqui de 2 jogos sem vencer e 2 jogos sem produzir. Então é um jogo que eu acho que o Mirassol vai ter as suas chances. Pelas linhas do jogo, pessoal, a gente é obrigado a pegar esse dupla chance do Mirassol. Um time muito perigoso, que se defende bem, com velocidade nos contra-ataques, e o risco fica aqui por conta da ausência do zagueiro. Outro mercado que é interessante aqui, obviamente, é o mercado de gols, já que o Mirassol sofre e marca muitos gols nas suas partidas. E o mercado de escanteios aqui não é algo que me agrada muito, embora o Mirassol ceda muitos escanteios. Então, se porventura o Ceará sair atrás, pressão e cantos do Ceará vai ser bem interessante, e fiquem de olho nisso. No mercado de finalizações, olho no Lucas Mugni hoje, tá? O estilo de jogo dele casa bem contra o do Mirassol, e ele vem crescendo de produção e vai conseguir finalizar aqui nessa partida, na minha visão. O Galeano é outro jogador que tem chegadas bem interessantes também, e um chute a gol do Pedro Raul, basicamente é protocolar também nas partidas do Ceará em casa. Do lado do Mirassol, eu gosto sempre de destacar as chances do Reinaldo. Ele tem um número de finalizações alto para sua posição, ele também é o batedor do time, então isso aumenta também, e é um jogador para poder ficar de olho. E outro jogador é o Danielzinho, que também alterna aqui alguns bons momentos, mas que vem com boas finalizações, e é um jogador que pode conseguir finalizar aqui nessa partida. No terceiro jogo do dia, a gente tem o Corinthians recebendo o Cruzeiro, e o Corinthians chega pressionado aqui para essa partida, tá? Para poder piorar, o Yuri Alberto segue como baixa, então o Corinthians aqui, ele chega com problemas de bastidores também, essa questão do Depay que parece que vai sair, a torcida pressionando, então vamos ver como é que o Corinthians se sai hoje. Para poder piorar ainda mais, Gustavo Henrique segue como baixo, então esses desfalques do Corinthians, todos eles estão pesando bastante para um desempenho de uma equipe que não vem muito bem. Corinthians perdeu aqui, empatou na verdade com a equipe do Vitória, perdeu para o Bragantino e ainda perdeu o clássico, né, diante da equipe do São Paulo. Então o desempenho do Corinthians, ele tem sido fraco mesmo com a vitória diante do Ceará. Fala mais mal sobre o Ceará do que eventualmente sobre a equipe do Corinthians. Do outro lado a gente tem um Cruzeiro absoluto desde que voltou, 3 jogos, 3 vitórias, 10 gols marcados. Esse Cruzeiro do Leonardo Jardim simplesmente é impressionante, né? Hoje o Cássio, que cumpriu suspensão diante do Juventude, volta, ou seja, jogador aqui um reforço interessante, e o Fagner deve ser substituído pelo William, já que o Fagner pertence ao Corinthians, está emprestado, e ele vinha ganhando essa posição na lateral direita do Cruzeiro, mas vai ser preterido aí, porque senão tem que pagar $1 milhãozinho, né? Então dá pra aguentar, porque o Cruzeiro consegue se virar bem sem ele. O Matheus Pereira volta à equipe hoje, além do Wanderson, então o Marquinhos e Gabigol devem ficar aí no banco. Ambos também tiveram boa atuação. Cruzeiro, quando tem comando, quando tem um ambiente, os jogadores conseguem render muito mais. Então o Cruzeiro hoje é um time muito mais organizado do que o Corinthians, muito mais forte, que se impõe os seus jogos. Eu gosto de destacar a média ofensiva do Cruzeiro e olha a média defensiva também. Então isso aqui é campanha de time que vai ficar entre os 2, 3 primeiros. O Cruzeiro é candidato ao título sim, tá? O Corinthians, por sua vez, tem uma defesa interessante, mas o ataque muito fraco. Então, linhas para o lado do Cruzeiro aqui é o que mais me agrada. Eu não entendo esse favoritismo do Corinthians. O mercado de escanteios também é interessante,
Cruzeiro produz bastante escanteios, tanto dentro quanto fora de casa, finalizações e cantos do Cruzeiro fora, eu também gosto. No mercado principal aqui, pessoal, mais 0,25 do Cruzeiro, quase que obrigatório, o Corinthians não faz valer esse favoritismo, muito pressionados, com desfalques, o Cruzeiro jogando uma bola redondinha. Obviamente é futebol e o Corinthians em casa é muito forte, mas do que a gente tem visto no campeonato, é Cruzeiro mais 0,25 aqui. Do lado do Corinthians aqui, eu vou ficar de olho nas finalizações do Romero, é o único jogador que eu tento buscar pelo menos 2 aqui nessa partida. Thales Magno, o grande problema é que ele vem do banco, né, então é um risco. Então são os 2 jogadores que eu mais gosto aqui pro lado do Corinthians, porque o Garro não tá jogando é nada. Do lado do Cruzeiro, finalizações do Caio Jorge, principalmente no gol. Ele tem a média aí de 2 finalizações no gol, é o grande jogador da equipe do Cruzeiro. Vem de um jogo que ele não marcou, então tem boas tendências, inclusive, dele balançar as redes do jogo de hoje. Christian Oliveira também, jogador que tá com uma média bem interessante, tá? E pode finalizar na partida de hoje também, embora eu acho que esse jogo vai ser um pouquinho mais pegado. Quarto jogo, pessoal, a gente tem o Santos contra o Internacional. E o Kleber Xavier deve fazer algumas mudanças para poder voltar ao sistema defensivo titular. Então vai ter aí o João Basso na dupla com o Luan Pérez. O Thomas Rincon, ele tá suspenso, então deve jogar o João Schmidt. À frente deve ter aí o David Washington disputando posição com o Barreal. Guilherme, Rollheiser e Neymar completam o time do Santos, que fez um bom jogo diante do Flamengo, apesar de não ter tido muita posse, conseguiu a vitória, mas diante do Mirassol foi totalmente dominado e uma atuação muito ruim, acabou perdendo. O Santos, ele joga o seu melhor dentro de casa e essa é a grande esperança do Santos nesse campeonato. Obviamente o Neymar eleva bastante o nível, mas é um time que eu tenho não só um, como 2 pés atrás. O adversário, por sua vez, é o Internacional, que conseguiu 2 boas vitórias, né? Uma diante do Vitória no finalzinho, outra diante do Ceará, agora vai jogar fora de casa. Pelo menos o time vai ter a chance de repetir a escalação, já que o time vai ser o mesmo que jogou diante do Ceará. O Thiago Maia, que quase voltou diante do Santos, ele vai ser aí o protetor da defesa, um bom jogador, e tem aí a lei do ex aí com o provável Alan Patrick jogando na frente com Carboneiro e Borré. O Inter ainda tem alguns desfalques, mas eu tenho gostado muito do Inter e acho que as atuações até não têm refletido muito o domínio do Inter nos seus confrontos. É muito complicado também jogar no Beira-Rio, porque os times acabam se defendendo, então um cenário de pressão. Aqui o Inter vai ter um pouco mais de espaço, então eu espero um desempenho até um pouco melhor da equipe colorada. É bom ressaltar também que desde a volta do Rocheu, o sistema defensivo cresce bastante com o Aguirre, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Bernabé, então esse sistema defensivo do Inter é muito forte. Eu não compro esse favoritismo do Santos contra o Internacional, acho o Inter mais time, acho o Inter perigoso, acho o Inter melhor, principalmente no lado defensivo, pode muito bem balançar as redes no lado ofensivo, então é um confronto muito mais equilibrado do que as cotações estão colocando. Eu vou pegar aqui o dupla chance do Internacional diante da equipe do Santos, até o mais 0,25 aqui se a linha estiver muito baixa, e a minha dica para este confronto. No mercado de finalizações, pessoal, do lado do Santos, eu particularmente não gosto de ninguém, as linhas estão todas esmagadas. Eu acho interessante aqui quando o Neymar estava para ser substituído, que a gente pegava quem ele ia entrar no lugar, beleza, mas agora não, e as linhas dele são muito altas para um jogador que não costuma jogar 90 minutos. Do lado do Inter, tô de olho em mais um chute a gol do Alan Patrick. Ele tem sido o pegador das bolas paradas, arrisca de fora, e o Santos cede muitas chances aos adversários, então para mim o jogador mais interessante aqui. Outro que eu tô de olho em pelo menos 2 finalizações, a cotação tá alta na BetMGM, o link tá inclusive no primeiro comentário aqui, é o Wesley. Ele vem crescendo muito a sua média de finalizações e as casas não estão refletindo isso, então a discrepância para 3,65 está muito grande, então vamos de Wesley para finalizar aqui hoje. No quinto jogo a gente tem o Bragantino recebendo o Flamengo e o Bragantino vai ter mudanças no time titular, já que o volante Gabriel e o Eduardo Sacha, suspensos no último jogo, estão de volta para a partida de hoje. O meia John e o atacante Lucas Barbosa, que também foram poupados diante do Vitória, e eu acabei de perceber por que eu perdi minha bet diante do Vitória aqui, devem retornar ao time titular. Curiosidade estatística aqui, o Bragantino desde que retornou à elite do futebol, nunca perdeu para o Flamengo em casa. E o time neste campeonato, ele está jogando bem dentro dos seus domínios também. Vamos ver a campanha do Bragantino aqui em casa nessa tabela de classificação. Ó, conseguiu vencer Botafogo, Cruzeiro, Mirassol, depois venceu o Juventude, perdeu aqui num lapso diante da equipe do Bahia, mas se eu não me engano estava voltando de um jogo, e o empate diante do São Paulo no último confronto. O Flamengo, por sua vez, tem todas as questões dos bastidores, ontem mais um problema com o Dela Cruz, mas hoje tem a importante volta do Bruno Henrique, que volta de suspensão e assume um lugar no ataque, né, com o Wallace ou o Pedro tendo oportunidade mais uma vez, o Pedro que voltou e fez o gol, mas deve começar no banco mais uma vez, o Felipe Luiz não vai dar esse mole. Agora o Flamengo tá com muitos desfalques no lado defensivo, né, Pulgar, Alexandre,
Alexandro, Ayrton Lucas, os dois laterais, pelo menos mais uns 4 jogos fora, Michael, Plata, Danilo e Dela Cruz, além do Alan. Então meio campo do Flamengo também um pouquinho desfalcado. O confronto tende a ser bastante interessante porque o Bragantino, ele é um time imponente dentro dos seus domínios e o Flamengo é um time que cede poucas chances aos seus adversários. Mas as atuações do Flamengo em termos de gols não refletem às vezes o domínio do Flamengo. O Flamengo tem um pouco de dificuldade. A defesa é muito boa, mas o ataque não corresponde tanto. Pessoal, eu confesso a vocês que eu achei essa linha do Flamengo muito exagerada. O Flamengo, ele tá com alguns desfalques, na minha visão, relevantes. Ele já vem numa sequência de jogos desgastantes. Vão entrar os jogos da Copa do Brasil. E o Bragantino é um time que joga bem dentro dos seus domínios e hoje tem a volta dos seus principais jogadores. Contra tudo e contra todos aqui, pessoal, eu vou no dupla chance do Bragantino nesse confronto. Eu acho que o Bragantino tem mais chances do que as cotações estão colocando. Até o mais 0,75 cabe aqui também. E com essa invencibilidade e com bons jogos em casa, diante de um Flamengo que tem esses desfalques, embora seja muito forte também, eu só simplesmente estou julgando a cotação. Achei o Flamengo mais favorito aqui do que as cotações estão mostrando, tá demais pra mim, então eu vou no Bragantino. O Vitória recebe o Sport Recife, quase que num duelo de desesperados, mas eu vejo coisas mais positivas do que tenho visto na equipe do Vitória. A principal dúvida em relação ao Leão hoje aqui é a situação do Fábio, que deixou o último jogo com dores no joelho. A boa notícia é que o atacante se recuperou e tá confirmado no time titular. O meio-campo também deve ter a volta aí do volante William Oliveira, um dos jogadores que mais contribui ofensivamente para o Vitória, com chegadas interessantes, né? Então o Vitória, ele chega aqui com boas chances para essa partida. Já o Sport, muito pressionado, um time muito limitado, que embora tenha conseguido aqui no último confronto uma atuação um pouquinho melhor, e isso não evitou a derrota para o time do Botafogo, né? São vários jogos já sem fazer gols e o time do Sport realmente é um dos que tende a ser rebaixado, uma das piores campanhas deste Brasileirão. O Derek Lacerda e o Inácio Ramírez, além do zagueiro Ramon Menezes, devem ser mantidos na equipe, que deve ter algumas mudanças aí por conta da pressão e das más atuações. O Pablo saiu como desfalque, além do Diogo Hereda. O Sport é um dos piores times do campeonato, um dos piores ataques da competição, não consegue render, então eu vou aqui com o empate anulo do Vitória, praticamente dada essa dica aqui pra mim. Óbvio que é Brasileirão e vai dar Sport 3-0 aqui, né, mas o Vitória, ele tem conseguido as suas melhores atuações dentro de casa, não é um time absurdo, mas conseguiu segurar o Cruzeiro, perdeu um jogo diante do Santos aqui, onde pressionou bastante, o gol não saiu, virou diante do Vasco com um a menos, ganhou do Bragantino de forma imponente no último confronto aqui, e nesse Brasileirão só perdeu pro Flamengo dentro de casa, né, além do Santos, enquanto o Sport praticamente jogou aqui 8 partidas e perdeu 6 delas, das quais em 4 sequer conseguiu fazer gols. Então, um dos piores times do campeonato, o Sport. Teoricamente vai jogar aqui fechado para o contra-ataque, mas não vai conseguir segurar a equipe do Vitória não. E nesse empate a gente está muito bem defendido e é a minha dica para este confronto. No mercado de finalizações, pessoal, olho obviamente no Mateuzinho e olho no William Oliveira, que volta hoje e ele tem a média de finalizações alta aqui e ele pode obviamente chutar a gol neste confronto. Jogo do Palestino contra o Bolívar e do Grêmio contra o Alianza, pessoal, aqui são dois prognósticos muito parecidos e eles vão aparecer aí na tela para vocês, que é só no cenário de superpressão. Eu vou tentar buscar odds altas aqui nesses dois jogos, tá? O Palestino tem que reverter um 3-0 e o Grêmio também. Os dois têm que reverter uma desvantagem muito grande. E, obviamente, o Bolívar, quando joga fora de casa, ele cai demais de produção, né? Ele, na altitude é um leão, fora de casa é um gatinho. Embora seja um time do Grupo City, ele se mostrou limitado em todos os jogos. Então o Palestino vai para cima e vai conseguir finalizar, e vai conseguir criar e vai ter escanteios. Então essa é a minha linha para este confronto, assim como é diante do Grêmio, diante do Alianza. Aqui eu tenho um pouco mais de esperança ainda, porque o time do Alianza é um time que eu vejo como limitado também. O Grêmio, se não me engano, teve um expulso nesse jogo de ida e aí dificultou bastante, tomou um 2-0 aqui, mas pode ser que consiga reverter, porque 2-0 para o Grêmio dá. A grande questão é que o Grêmio, ele é muito frágil defensivamente, então isso acaba prejudicando bastante o desempenho dessa equipe, mas o Grêmio é um dos times que mais consegue criar, embora não consiga converter. Então, finalizações e cantos do Grêmio, eu tô com muita esperança e o bilhete desse jogo tá na tela aí pra vocês também. Não vou nem me aprofundar demais, não, porque independente de quem jogar, de desfalque, de tudo mais, o cenário é esse, pressão do Grêmio do início ao fim para poder tentar reverter esse resultado, então esse é o meu prognóstico para essa partida. Na Série B, meus amigos, a gente começa com Chapecoense e Volta Redonda, e aí o treinador da Chape vai ter aqui retornos importantes para esse duelo. O volante Bruno Matias e o zagueiro João Paulo, que cumpriu suspensão, estão de volta, e ainda a possibilidade aí do Marcinho, que sentiu dores, também reforçar a equipe. A Chapecoense é o time nessa Série B dessa temporada, né, que tem sido muito forte dentro de casa, fora de casa nem tanto, mas conseguiu vencer os dois últimos jogos fora de seus domínios. Venceu o Operário, que é um jogo difícil, e também o América. Em casa, ele joga no
sintético e isso tem sido uma vantagem grande para essa equipe, tá? O Neto Pessoa tem sido um atacante interessante, Ítalo também, e o Giovanni Augusto, um meio articulador que também está sendo bastante importante para a campanha do time nessa temporada. O adversário, por sua vez, é o Volta Redonda, que apesar da 18ª colocação, está melhorando o nível do seu futebol, mas ele tem sido muito melhor dentro de casa do que fora de casa. O Volta fora de casa tem sido um dos piores do campeonato. O time no último jogo conseguiu uma virada simplesmente espetacular diante da equipe do Atlético Paranaense, 3-2 depois de estar perdendo por 2-0. Mas vocês estão vendo aí na tela o desempenho defensivo, né, fora de casa, como que é fraco, e são simplesmente 4 jogos fora que o time sequer consegue fazer gols. Então a situação do Volta Redonda é muito complicada. Para o jogo de hoje, boas e más notícias, né? A boa é o retorno gradativo do Fabrício, que é um líder do time que estava lesionado. A má notícia, a ausência do Gabriel Bahia, um defensor também consolidado que está suspenso pelo 3º amarelo. Então um setor que já é frágil defensivamente, fora de casa, vai estar mais frágil ainda. Então tudo pro lado da Chapecoense, menos 0,25 aqui, quase que obrigatório, e a minha indicação para essa partida. O jogo do Novo Horizontino contra o Goiás é um jogo muito equilibrado e eu pode botar uma moeda no empate, que eu vou até tirar ele da nossa tela. E os outros últimos 2 jogos da Série B aqui, a gente tem Cuiabá e América e Amazonas e Paysandu. Cuiabá e América, pessoal, quem diria que a gente ia ver o América na 15ª colocação? E o Cuiabá, um time que está se acertando principalmente em casa por conta da distância, é difícil jogar lá, o tipo de gramado também, e o Cuiabá se aproveita disso. É um time veterano, limitado tecnicamente, mas que com esses resultados já está na 7ª colocação, mirando inclusive até o acesso, ainda embora esteja um pouquinho longe dos adversários. O time vem de uma derrota por 3-1 diante do Goiás, mas é bom lembrar que teve um jogador expulso aqui nesta partida. O desempenho do Cuiabá, ele é muito diferente em casa e fora de casa. Em casa, ele sempre faz jogos muito movimentados, né? Conseguindo boas atuações. Já fora de casa, a gente vai ver inclusive a média de gols aqui como sobe para 1.4. O América, por sua vez, um dos piores visitantes desta Série B, um time muito limitado nessa Série B, com problemas aí de bastidores, o time não se acerta, pressiona e o gol não entra, toda bola que vai é gol. Então a América tinha dado um lampejo aqui, vencendo 2 seguidas, já acabou perdendo para o Novo Horizontino e perdeu nessa Série B simplesmente 6 dos últimos 10 jogos que disputou nessa Série B. Então é um jogo aqui de afirmação para o Cuiabá dentro de casa, com a América querendo se recuperar na competição também, porque está próximo da zona de rebaixamento. O mercado de gols aqui é o que mais me agrada, pessoal. A linha que está muito baixa, eu vou recomendar para vocês ou mais de 1.5, vai lá quase que pré, ou mais de 1 ao vivo, se você quiser ser um pouco mais precavido, são boas indicações para este confronto. Assim como é no Amazonas e Paysandu, 2 times, duelo de desesperados aqui, 2 times que fazem jogos muito movimentados, média de gol super alta das equipes aqui nos jogos, dentro e fora de casa, no geral também, e o Amazonas é o pior time dessa Série B para mim, e o Paysandu vem de jogos bem mais movimentados aqui, com bom ataque, com bons jogadores, mas também com algumas limitações. Então um jogo aqui de afirmação para ambas as equipes, de necessidade de vitória muito grande, de 2 defesas muito frágeis, e o mercado de gols aqui é o que mais me agrada, então a gente vai também no mais de 1 gol ao vivo aqui neste confronto. O mercado de escanteios não me agrada nessa partida, que são 2 times que sofrem muitos cantos e não marcam tantos, até porque na maioria dos jogos são pressionados. E só passar aqui pelos cantos de Cuiabá e América, ó, média alta de cantos para o Cuiabá, e o América sofre muito também, então cantos para o Cuiabá aqui acaba sendo interessante, beleza? Para poder finalizar, pessoal, tripla de artilheiros na tela aí para vocês, nossos jogadores para poderem balançar as redes nessa rodada, e eu vou dizer antecipado aqui, ó, esta rodada é a rodada que vamos cravar a tripla de artilheiros do Brasileirão. Então esse foi o vídeo de hoje. Para mais dicas, melhores supercotações, tá tudo no primeiro comentário fixado no nosso canal do Telegram, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.